Gostaria que os irmãos estendessem as suas mãos para junto, na mesma fé, no mesmo sentimento, a abençoar o Wellington, né? Senhor, nós te damos graças, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, por esses momentos já que passamos aqui juntos na tua presença, te louvando, te adorando, Senhor. E agora, Deus, nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, pedimos que tu abençoes a vida do Wellington, que ele possa transmitir tudo aquilo já que tu colocaste no coração dele, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Uma palavra, Deus, que venha nos consolar, exortar, abençoar, Deus. Nós queremos, ó Deus, que tu fale conosco. Amém. Por isso, ó Deus, dê ousadia e intrepidez ao Wellington, Senhor, amém, para que ele possa transmitir aquilo que tu tens já colocado no coração dele, Senhor. Amém. Que estejamos com os ouvidos abertos, coração aberto, ó Deus, que nada venha nos distrair de ouvir a tua palavra, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós o abençoamos, o Wellington, no teu nome, Senhor. Amém, amém, Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria, mas também é muita responsabilidade de a gente estar ministrando a igreja, ministrando a palavra do Senhor. Toda vez que a gente é designado, é uma responsabilidade, porque nos leva a ler a busca da palavra, a busca de discernimento, a busca de que Deus nos revele o que a gente quer, que Ele quer que a gente fale. Então, é bem assim, nesse espírito que a gente se encontra. A palavra de Deus, irmãos, é algo fundamental na nossa vida. Em Hebreus, ela fala assim, que a palavra é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que ferramenta. A gente não consegue imaginar, cortando dos 2 lados, né? Uma coisa tremenda. E esta palavra conta a história de um homem que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor que é o nosso bem maior. Ele é o nosso tesouro. Ele é a nossa vida. Ele é esse ar que nós respiramos, irmãos. Ele é a rocha em qual podemos firmar os nossos pés. Ele é o pão da vida que nos traz a vida com alegria. Ele é todo o poder, toda a honra e toda a glória é desse Deus. E esta palavra nos fala desse Senhor amado, desse amigo nosso. Será que podemos chamar o nosso Senhor, contado nesta palavra, de amigo, de pai? Temos feito isso? Porque Ele é, irmãos, amigo, é pai, Ele é irmão, Ele é o nosso Deus, todo-poderoso, com todo o poder nos céus e na terra. E não há nada neste mundo e em outros mundos, se assim existir, que Ele não tenha poder e domínio e controle. Amém? É esse Deus. A Ele seja o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra e o poder e a força. Sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Apocalipse 7:12. Pelos séculos dos séculos. A esse Senhor amado é todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a sabedoria, toda a força. Amém? É desse Deus que
É esse Deus que nos trouxe aqui. É esse Deus que nos aconchega nesse frio, que nos une como irmãos, como família. Amém? Toda honra e toda glória, toda sabedoria seja ao nosso amado Senhor Jesus. Eu gostaria de estar ministrando hoje a respeito de uma passagem muito conhecida dos irmãos. Acredito eu que seja a mais conhecida da Bíblia. Salmos 23. Quem já ouviu esse salmo? Creio que todos os irmãos. Amém? Salmos 23. O que é salmos, irmãos? O que é salmos? Salmos é cânticos, cânticos, é inspiração, é algo que nós falamos para Deus, é algo que nós ministramos ao nosso Deus, é algo espiritual. Isso é salmos, é cânticos, é louvores ao nosso Deus. E então, quando o salmista escreve os salmos, é ele como se ele estivesse numa comunicação, numa grande intimidade com Deus. E tem muitas coisas que eles falam. Pode falar de bênção, pode falar de tribulação, murmuração. Em Salmos nós encontramos toda essa gama de valores que se fala. E a maioria dos Salmos foram escritas por Davi. Os irmãos sabem, né? Não todos. Ainda lá em Efésios 5:9 fala assim, ó: falando entre vós com salmos, entoando louvores e oração com hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Falar entre nós com salmos seria interessante, né? Nós falarmos entre nós com salmos. A palavra está nos exortando a isto. Amém? Mas vamos lá à leitura do livro de Salmos. Mas antes tem uma introduçãozinha aqui que eu gostaria de ler com os irmãos. O livro de Salmos contém orações e cânticos produzidos pela experiência religiosa de uma comunidade que o adora. O adorador de Salmos toma a palavra para dirigir-se a Deus e repartir as experiências e as aspirações mais profundas da alma. Então, em Salmos, o que ele transmite? Lutas, esperanças, triunfos e fracassos, adoração e rebeldia, gratidão e arrependimento, particularmente o clamor que surge da enfermidade, da pobreza, do exílio, da injustiça e de toda espécie de calamidades e misérias que atinge a humanidade. Então, nos livros de Salmos, tudo isso o salmista fala. Quem gosta de ler Salmos, sabe. Glória a Deus. Então eu gostaria que a gente lesse todos juntos o Salmo 23. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluias! Glória a Deus! Que delícia que é esse salmo! Um salmo muito assim edificante na nossa vida, quando a gente lê, não é verdade, irmãos? E é um salmo que muitas das pessoas costumam deixar a Bíblia aberta em casa, que não tem fundamento isso, irmãos, não tem necessidade. Ou então pôr um salmo escrito. O salmo tem que estar dentro do nosso coração.
Tá? Não é só para deixar a Bíblia aberta nesse salmo. É costume de quem assim não conhece, não tem muita intimidade com Deus. Mas tudo bem. Então, irmãos, nesse Salmo 23, a gente vê aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem que é o nosso pastor? Quem que é o nosso pastor? É engraçado que nesse salmo, os irmãos veem aqui que ele não fala assim: o Senhor é o nosso pastor. Ele nos faz deleitar, né? Ele não põe no plural. Por quê? É algo individual dele. O Senhor é o meu pastor. É uma experiência íntima dele. É uma experiência que ele teve com Deus. Isso que Deus quer de nós também. Uma experiência única e íntima com ele. Me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Pastos verdejantes. Não sei se os irmãos sabem, aqui está no plural. Não é um pasto. São vários pastos verdejantes. Muitos pastos verdejantes. O Senhor nosso Deus nos pega e nos leva para as águas tranquilas. E fala assim, ó: refrigera a minha alma. Faz-me repousar. Faz-me descansar. Amados, quando o salmista escreveu isso daqui, eu creio que ele estava numa total plenitude de paz com Deus. Então, quando vamos para os pastos verdejantes, é quando a nossa vida é só alegria. Está tudo certo. Não temos tribulação. Não temos enfermidades. Não temos agonias. Não temos acusação. Não temos pecados. Ficamos à mercê do nosso Deus. Ele é o meu pastor. Ele me leva às águas tranquilas. E quando nós estamos num lugar tranquilo, o que acontece? Nós descansamos, irmãos. Nós nos deleitamos com as coisas. Admiramos as coisas. Usufruímos daquele momento, daquele fato de estar ali naquele lugar. Quem gosta de viajar aqui como eu, né? Quando vai para aqueles lugares, beira do mar, montanhas, sítios, né? Tanta coisa bacana, a gente se admira e vê a grandeza de Deus. Mas não precisa viajar para ver a grandeza de Deus, o irmão sabe. Quando pela manhã você abre a janela do quarto, se alguém tem costume, vê uma planta, e vê naquela planta a beleza daquela cor que não foi pintada por nenhum ser humano, a natureza fez aquilo, é a mão de Deus. Olhamos para os animais, para toda a criação, tudo funcionando normalmente. É momentos de refrigério para a nossa alma. Amém? Águas mansas significa que estamos tranquilos, não tem aquelas ondas que vêm e nos cobrem, as ondas das trevas, as ondas das tribulações. Essa aguinha mansa, aquele mar que faz... beleza, doce de coco, né? Gostoso, coisa gostosa, né? A gente se deleita na presença do nosso Deus. Ô Senhor! Assim é o salmista nesses versículos aqui. Repousar em verdes pastos, abundância de Deus na nossa vida, fluindo Deus para todos os lados. Como diz aqui o Aloysio aqui, né? É tempo de deixar Deus fluir na nossa vida, deixar esbanjar Deus com alegria. Isso é o nosso Deus. Guia, e quando estamos assim, nós deixamos Deus nos guiar. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, vocês sabem o que significa um nome? Quando a gente aprendeu a vida inteira, orar em nome de Jesus. Jesus, ao nome de Jesus, todas as coisas se é possível.
Irmãos, nome não é só um nome, como que fala aqui? Eu até marquei aqui. É um vocábulo para chamar. Quando nós anunciamos o nome de Jesus, nós estamos falando toda aquela obra grande que Ele realizou. Quando falamos que ao nome de Jesus tudo é possível, não é o nome Jesus, J-E-S-U-S, não é isso. É todo o contexto de que Ele é Deus, de que Ele existiu antes de todas as coisas, que Ele se fez homem, que Ele nos comprou com alto preço, com preço de morte, e que o Seu sangue foi derramado por nós, e que vive, e que está vivo lá nos céus, e vive eternamente. Esse é o nome que nós falamos. Tenho isso em mente. Não é Jesus. Eu vou falar Jesus, uma mágica vai acontecer. Não. Jesus, quando falamos, é todo esse contexto. Quando oramos a Deus e anunciamos o nome dEle, pronunciamos o nome dEle, vem todo esse contexto da Bíblia, dessa palavra aqui, ela vem com nós, vem para nós e nós trazemos. Aí ela tem um efeito fulminante em qualquer situação. Amém? E assim também somos nós, irmãos. Por exemplo, o Wellington Araújo Silva, atrás de mim vem tudo a minha obra. A obra da minha vida. Assim é os irmãos também. Como você chama? Eu chamo Léo. Atrás do Léo vem Suzana, vem os filhos, vem tudo o que ele é, o que ele faz. Isso vem atrás do nome. Isso é importante a gente saber isso. Como você chama? Maria. Maria do quê? Aí põe o sobrenome, vai aumentando. Antigamente, quando os discípulos, quando Jesus falava assim, quando vocês forem numa casa, vocês não demoram não. Vocês entram e falam, paz seja nessa casa. E não era para demorar, porque se eles começassem a falar o nome, eles falavam assim, eu sou da geração de fulano de tal, 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 até lá na Bíblia. Eu ficava o dia inteiro falando a descendência dele. Por isso Jesus falava, se apresse, não fica com muita conversa. Isso está nos evangelhos, tá? Depois os irmãos podem até estar conferindo aqui. Então o nome Jesus é a própria pessoa, é a pessoa em si, não é o nome Jesus. Então quando nós pedimos alguma coisa para Jesus, ou pedimos alguma coisa para alguém, nós conhecemos a pessoa, nós pedimos tudo que ela tem. E quando nós oramos e pedimos para Jesus, nós pedimos todo aquele poder, aquela graça que Ele tem. Amém? E Jesus, quando também falamos o nome dEle, nós anunciamos e bendizemos e invocamos e buscamos toda aquela identidade que Ele tem para conosco. Jesus, quem é Jesus? Nos leva lá atrás, que morreu por nós, fez uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará. E isso nos leva a bendizer e invocar o nome de Jesus, e não somente dizer o nome Jesus. Então, nas nossas orações, quando nos reunimos, falamos Jesus, irmãos, traz no contexto da mente e do coração toda essa sistemática. Não no nome de Jesus, mas em tudo que ele representa o nome Jesus Cristo. Amém? Mas, como eu disse aqui, coisas boas, coisas gostosas, pastos verdejantes, o que todo mundo quer, o que todo mundo gosta, muitas vezes ansiamos, muitas vezes deixamos as coisas para estes belos pastos. Ainda, aí no versículo 4, e o Salmo 23, irmãos, não é só coisa boa. Não é só coisa boa, como muitos pensam. Não é só pastos verdejantes, águas tranquilas. Aí vem o texto 4, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vale da sombra
da morte. O salmista começa um diálogo com Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. De repente aparece um vale da sombra da morte. Eu pergunto para os irmãos, da onde que apareceu esse vale da sombra da morte, irmãos? Muitas vezes nós colocamos, nós, seres humanos, temos uma tendência de nós mesmos cavar os nossos vales, edificar os nossos vales da sombra da morte. Mas, com toda a autoridade de Deus, eu posso dizer para os irmãos: irmãos, quando apareceu um vale na sua vida, não foi você que colocou aquele vale, não foi o diabo que colocou aquele vale. Aqui falou alguma coisa de diabo aqui? Muitas vezes colocamos culpa em diabo. O diabo é uma autoridade, mas ela não deve ser exaltada, ela não deve ser afrontada, ela não deve ser esquecida, mas também não devemos ficar exaltando o diabo. Ah, isso é culpa do diabo. Não, irmãos, não é isso. Nós não podemos pegar esses vales da sombra da morte, irmãos, das nossas vidas. Agora aqui eu gostaria que cada um visse aí, se alguém está entrando, se alguém está num vale da sombra da morte, e tomar isto como vida, tomar isto como peso para nós. Não foi nós que escolhemos o vale e colocou ali, porque Deus, o nosso Deus, nos escolheu, o Deus nos limpou, Deus nos santificou, Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos fez santos, justificados diante dele pela morte da cruz. Amém? E nós não podemos ficar murmurando, como falou hoje aqui, irmãos. Nossa, a palavra da Luiz veio. Muitas vezes nos colocamos nesses vales da sombra da morte e ali ficamos murmurando, reclamando, achando defeito em tudo está errado. Se tem 10 coisas certas, você fica procurando uma. Tantas lamentações, uma hora porque não tem dinheiro, outra hora porque não tem serviço, outra hora é porque não tem namorado, outra hora porque eu casei, outra hora porque eu não casei, outra hora porque nasceu filho. Um monte de reclamação na nossa vida, irmãos. Isso é vale de sombra da morte. E quando nos encontramos no vale da sombra da morte, o contrário de quando estamos nos vados verdejantes, o que é que tem no vale da sombra da morte? Tem dor, tem ranger de dente, tem amargura, tem tristeza, tem rancores, tem coisas que ficamos ali. Eu lembro uma vez que o irmão falou assim, que o pecado é como se você pegasse um defunto e amarrasse o pé dele e colocasse nas costas, e você ia andando com aquele defunto nas costas. Imagina um negócio desse. Isso é o pecado. Muitas vezes nós pegamos o pecado, as trevas, pegamos esse vale da sombra da morte e ficamos carregando isso. Isso não é nosso, irmãos. Isso não é nosso. Deus não colocou isto para que a gente fosse pisoteado, humilhado. Então, muitas vezes existe no meio dos irmãos, a gente de muito tempo de cristão fala, mas o irmão está sofrendo aquilo porque ele fez isso, o irmão está passando isso porque fez aquilo. Não é nada disso, irmãos, não é nada disso. O salmista está falando aqui, ele estava no vale nos pastos verdejantes e de repente ele me se encontra no vale da sombra da morte. Muitas vezes o vale da sombra da morte, eu creio que é algo colocado por Deus para que ali naquele vale da sombra da morte nós possamos realmente se quebrantar na presença de Deus, nos encontrarmos com Deus. Porque no vale da sombra da morte é o lugar quando nós choramos, quando nós lamentamos as nossas amarguras, a nossa pequenez, a nossa pobreza, a nossa humilhação. É lá no vale da sombra da morte.
Os irmãos, eu vejo aqui, nós estamos sabendo aí do irmão, o irmão está no hospital, o Jerônimo. O irmão está lá enfermo, quem foi visitar e que a gente está tendo notícia. Aquilo é vale de sombra da morte, irmãos. Ali, ele não tem domínio sobre o corpo, ele não tem domínio sobre a mente. Ele está tremendo em cima de uma cama, com dor, não tem como controlar aquilo. Tem como controlar? Isso é vale de sombra da morte. E não me venha por culpa de demônio, de diabo em vale que aparece na nossa vida, irmãos. Não vem. Porque se nós somos ungidos de Deus, escolhidos de Deus, lavados pelo sangue poderoso de Cristo, isso não tem fundamento. Amém? Não pega isso, irmãos. É tempo, como diz aqui, são novos tempos, como fala a música aqui, novo povo. Nós temos que renovar a nossa mente nesse sentido. E lá no vale da sombra da morte, o que o salmista fala? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, olha aqui. Eu estou no vale da sombra da morte. Você pode estar em algum vale da sombra da morte. Mas Deus está conosco. O Senhor está comigo. O salmista falando. Ele não fica lá no vale da sombra da morte, triste, morto, parado. Inclusive, aqui no versículo 2 fala assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E no 4 ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte, ele não está paralisado porque ele não está morto. Nós não estamos mortos quando estamos no vale da sombra da morte. Nós temos que no vale da sombra da morte estar caminhando, andando, num rumo, olhando para Cristo, olhando para Jesus. Ainda que eu estou no vale, eu tenho que sair desse vale, porque aqui não é o meu lugar. Então o que eu tenho que ir? Caminhando. Eu não posso caminhar. Vá de joelho. Se você não der para ir de joelho, gastou o joelho. Vá deitado, vá se arrastando, porque não podemos ficar parado no vale da sombra da morte. Nós temos que caminhar, nós temos que andar para a luz, nós temos que andar para Jesus. E quando estamos caminhando, e quando estamos andando e saindo, seja rastejando, seja lamentando, seja chorando, seja clamando a Deus, quando você vê, saiu, o vale ficou para trás. Estamos lá na glória. Estamos libertos. Mas não fique parados. Não podemos, irmãos. Temos que caminhar. Temos que lutar. Temos que ser valentes, como disse aqui hoje nesta reunião. Homens valentes no Salmo, que leu no começo. Homens corajosos. A nossa vida não é só de coisas boas. A nossa vida não é só de manjares, não é só de pastos verdejantes e águas tranquilas. Aparecem os vales da sombra da morte. E daí? E daí? Quando estamos no vale da sombra da morte, como diz aqui o salmista, ele fala assim, ainda que o Senhor está comigo. Por que o Senhor está conosco? Porque Ele nos ama. O Senhor nos ama. A maior alegria do Senhor é Ele deixar os altos céus onde habita eternamente e vir estar conosco, irmãos. Não é só na reunião de sábado, não. É lá na sua tribulação, é lá na sua luta, é lá na sua guerra, no seu desespero. Ali o Senhor está. Essa é a nossa confiança. Sem cabeça para baixo, cabeça para o alto, cabeça para Cristo. E essa confiança nós temos que ter, por quê? Porque Ele é Deus.
Outra coisa, quando estamos no vale da sombra da morte, irmãos, aliás, quando estamos em pastos verdejantes, nós estamos rodeados de amigos. Já perceberam isso? Quando temos abundância, irmão, quando está tudo bem, muitos amigos, a casa cheia, muitos telefonemas, muito zap, muita comunhão. Quando está bem. Quando está ruim, começa a escassear as pessoas. Vai diminuindo. Quando você está num leito de enfermo ainda, pior. É 1 ou 2 que vai visitar. Quanto muitos parentes. Some todo mundo. Desaparece. Porque isso é natureza humana, é natureza nossa, é coisa desgastante do homem no pecado. E no vale da sombra da morte, é assim também. No vale da sombra da morte, some tudo. E só fica Deus. Porque Ele é Deus. E nós temos que glorificar a Deus por isso, porque nós não dependemos de homens, nem de mulheres, mas nós dependemos de Deus. O Deus que está escrito nesta palavra. Um Deus que tem uma vida eterna, uma vida que é gloriosa e que nós cremos. Amém? O nosso Deus, Ele é Deus. Ele é o meu pastor e Ele não é homem. Ele é Deus. Por isso, a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a sabedoria, todo entendimento. Amém? Aleluias. Mais para frente aqui, o versículo 4 ainda. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando estamos atravessando o vale da sombra da morte, irmãos, andando, lutando, pelejando, né? E saímos do vale, o que acontece? Vem o consolo de Deus. Quantos de nós aqui já não tivemos o consolo de Deus, irmãos? Numa tribulação, em alguma dificuldade que passamos. O consolo vem, o óleo derrama na nossa cabeça e o Senhor nos consola. Porque só dele vem o consolo. Só dele. Esta é a conversa desse salmista com o Senhor. Outra coisa, no vale da sombra da morte aqui no Salmo, não sei se os irmãos perceberam, não tem defunto. Vocês viram que não tem defunto aqui? Geralmente quando a gente fala Salmo do vale da sombra da morte, já pensa em morte. Ou vai morrer. Não é isso, irmão. Não tem defunto aqui. Já deu alarme aqui. Porque o relógio não está falhando. Então, irmãos, não tem defunto aqui. Tem defunto aqui nesse salmo? Não tem. Por quê? Porque ele é vitorioso. Ele sai do vale. Ele está nos pastos verdejantes. Vai para o vale. Deus trata com o que ele tem que tratar. Ele sai do vale. Glorifica a Deus em vida. E quando ele sai em vida, a palavra fala que ele nos consola. O Senhor nos consola. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Eu penso assim, irmãos, até ouvi isso de uma pessoa muito interessante. A nossa vida é como se fosse uma escada. E esse salmo aqui é a nossa vida, irmãos. Eu tive meditando, tem muitas coisas. É que o tempo está indo e tem muitas coisas, a gente está correndo também. A nossa vida é como uma escada. E você começa a subir. Sobe um degrau, sobe 2, sobe 3. Vamos subindo, não vamos? Escada não é para subir? Quando é para descer, mas agora nós estamos falando de subir. Vai subindo. Se a gente sobe muito rápido uma escada, o que acontece? Cansa. Não é verdade? O que tem que fazer? Parar e descansar. Eu creio, no meu entendimento, que aqui é o vale. Eu vou correndo, cansou, para. Passamos o vale, deixa o vale passar, deixa a tribulação passar, o cansaço. Voltamos a caminhar. A nossa vida é isso. Não podemos
parar na escada, 2 degrau, 3 degrau, já para e ali sossega. Aqui está muito bom, para que eu vou para outro degrau? Aqui está bom demais, para quê? Estamos vivendo bem aqui, está tudo certo. Como diz os 3 lá, né? Vamos armar uma cabana aqui para nós, Senhor. Vamos ficar aqui nós 3. Está tão gostoso. Não, mas nós temos que prosseguir. Nós temos que seguir, porque, como diz aqui no versículo 6, a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E é para lá que nós estamos indo. A nossa caminhada é para ir com o Senhor, estarmos com o Senhor na glória, e é lá que Ele nos quer. Por isso que Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele está ouvindo nós agora, ouvindo o teu coração, ouvindo o meu coração. O Senhor ouve as nossas lamentações. O Senhor sabe todas as nossas dificuldades. Nada nesse mundo acontece sem estar no controle de Deus. Irmãos, a minha vida está no controle de Deus. Na nossa vida não existe achismo, não existe magia, não existe acaso. Não existe, é Deus que escreve. Se não for assim, nós não cremos num Deus vivo. Aconteceu, irmão, uma fatalidade, aconteceu isso. Não, irmãos, Deus está no controle da nossa vida. Nós temos que crer nisto, em todas as situações. Porque Ele é Deus, e Ele é meu, e eu sou dele. A palavra fala isso. E assim temos que ir. Amém? Degrau por degrau. Cansou? Para um pouquinho, mas continua andando. Cansou de novo? Mas vamos caminhando. Amém? Essa palavra que eu tinha para dar para os irmãos, animando os irmãos. Porque eu fiquei animado, irmão. Primeiro você vai lá embaixo, depois você é levantado, né? Deus está no controle da nossa vida, em todas as situações. Amém? Temos que crer nisso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Nada nos faltará, Senhor. Nada nos faltará quando Tu estás conosco, Senhor. Muitas vezes perguntamos onde está o nosso Deus. Onde está, meu Deus, nessa situação, Senhor, em que nos encontramos? Onde está, Senhor, nessa tribulação, ó Deus? Mas quando nos aquietamos, nós vemos que o Senhor está ali. Muitas das vezes Ele está do nosso lado. Outras das vezes Ele está com a gente no colo, carregando, levando a nossa dificuldade, levando a nossa vida. Oh Senhor amado, quão poderoso és Tu, Senhor. Quão maravilhoso é a Tua obra, Senhor amado. Nos leva sim, Senhor, e nós desejamos estar sempre nos pastos verdejantes, Senhor. Amando a Tua presença, Senhor. Cultuando a Tua pessoa, Senhor amado. Bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Oh Deus amado, mas quando estivermos no vale da sombra da morte, Senhor, naqueles momentos de angústia, que o Senhor esteja conosco, Senhor. Redobra o Teu amor, Senhor, para conosco nessas horas, ó Deus, nesses momentos, nesses dias, ó Deus, da nossa vida, Senhor. Não nos deixe nos sentir desamparados, ó Deus. Fala nas profundezas do nosso ser, Senhor, na profundeza do nosso coração, Senhor, e nos revela que Tu és o nosso Deus, que todo poder, toda autoridade, toda sabedoria está nas Tuas mãos, e o Senhor é nosso, e o Senhor está conosco. Esteja onde estivermos, o Senhor está conosco, guiando-nos mansamente às águas tranquilas. Oh Senhor, e quando vencermos toda essa tribulação, todo esse tempo, Senhor, de opressão nesses dias, sabemos que vamos estar morando contigo eternamente, Senhor. Numa morada eterna, Senhor amado, juntamente com os Teus anjos, com os Teus querubins, serafins, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor amado. Oh Deus querido,
Esta é a nossa oração nesses dias, Senhor amado. Nos conduza, Senhor amado. Fortaleça o nosso coração, Senhor Jesus. Anima-nos, ó Deus. Reaviva em nós, Senhor, uma fé, Senhor, digna, Senhor, do teu senhorio, ó Deus. Que creiamos com todas as nossas forças no único Deus, num Deus Salvador, num Deus Criador, num Deus que pode todas as coisas. Prova-nos, ó Deus, e nos tornas vencedores em Ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, entregamos a nossa vida nesta hora, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos vales da sombra da morte, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor amado, para que o Senhor nos ajude a sair, Senhor, da forma que Tu queres, ó Deus. Sê comigo, sê com os meus irmãos, ó Deus, sê com a Tua igreja, Senhor. Como já foi dito aqui hoje, Senhor, tira-nós do comodismo, Senhor Jesus. Tira-nós, ó Deus, dos achismos, Senhor amado, e nos conduza, Senhor, com alegria, com cânticos, com louvores, Senhor, a Tua presença, Senhor. E que outras pessoas venham a Ti, como diz lá em Apocalipse, milhões de milhares, para Te louvar e engrandecer o Teu nome e conhecer a Tua pessoa, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e Te agradecemos por esta revelação, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. E em nome de Jesus eu abençoo os meus irmãos. Amém, Senhor. Aleluias. Obrigado, ó Deus.